Então, este é o curso de Fundamentos de Óptica e Propagação de Luz, né? Que lida agora com fenômenos envolvendo o campo eletromagnético dinâmico, né? Interação com a matéria. Certo? Ele basicamente é mais ou menos parecido com a sequência. Na graduação nós temos dois cursos de eletromagnetismo 1 e 2. Um é a parte estática, no final chega às equações de Maxwell, e 2 é a parte dinâmica, certo? A gente tem mais coisa aqui, usa ferramentas mais avançadas do curso de eletromagnetismo avançado, né? Por isso que eu falo que a sequência lógica é fazer primeiro eletromagnetismo avançado e depois fundamento de ótica, mas não é obrigado. Quer dizer, quem tem alguma base já em eletromagnetismo pode fazer os dois, certo? Então, alguns informes da disciplina, né? O que é o programa, né? Basicamente, a gente vai ter 5 temas aí. Ondas planas em meios isotrópicos e anisotrópicos, né? Ou seja, a gente tem a descrição, né, de como é que a onda se propaga no meio plano, certo? Você tem atenuação, tem dispersão, né? Tem a resposta de frequência dos meios materiais, como é que ele reage a um campo aplicado. Então, isso dá para explicar um bocado de coisa que a gente constrói no laboratório, né? Dispositivos, sensores, baseado nessa resposta, né? Falar em reflexão e refração, certo? Interfaces simples e múltiplas camadas, tá? Guia de onda, retangulares e cilíndricos, tá? Ressoadores de cavidades e, finalmente, radiação e espalhamento, tá? Avaliação também, como no caso do eletromagnetismo avançado, são 6 listas de exercício, todas com entrega obrigatória. A primeira sai hoje, né? E 6 exames atrelados a essas listas, certo? Como eu falei, né, como quem já fez comigo o curso de eletromagnetismo avançado, a lista é obrigatória, mas eu rigorosamente não corrijo a lista, né? Eu avalio, se vocês fizeram a lista, pelos exames, certo? O exame é a representação do material que foi trabalhado na lista, né? Bom, alguns informes importantes. A homepage dessa disciplina, né, está atualizada. Isso aqui não está funcionando por enquanto, né, porque a gente está fazendo uma migração de sistemas e, por enquanto, eu estou hospedado aqui, no meu servidor mesmo, né? Deixa eu ver qual é o endereço que eu esqueço toda vez. 150 161.52.9. A raiz é essa 161.52.9 barra 2 pontos 81, né? O resto é a mesma coisa, certo? Esse WWFR vira esse endereço numérico, tá? Mais isso aqui, certo? Nós temos o grupo Facebook da disciplina, né? Aqui está a página da disciplina, certo? Temos algumas informações importantes aqui. O grupo Facebook não está aqui, né? Está o meu Facebook específico. Nós temos aqui o grupo Facebook, acho que todo mundo já se inscreveu aqui, né? Você ainda não, né? Então peça para se inscrever, porque eu vou dar os informes aqui, né? Acabei de dar um informe no dia da manhã passado, que a primeira lista já está disponível. Ainda hoje eu coloco a lista 1 de fundamentos de ótica, certo? Bom, as referências bibliográficas, né? Nós temos aqui cadê? Tá aqui. Para esse curso, né? Aqui. Bom, só para informar sobre a página, tem aqui o cronograma do curso, que ele vai falar já. Algumas coordenadas, né, de comunicação comigo também adicionais, tá certo? E-mails, Facebook, Twitter, Skype também.
Tem as notas de aula todinhas, tá certo? São 24 aulas, né? Certo? E aqui vão ficar as videoaulas, né? A disciplina também tem um canal YouTube, que é o mesmo canal de todas as disciplinas da pós, que é o canal da pós-graduação. Para quem não sabe, né? youtube.com/ppgeufpe. Lá vão ter duas listas de reprodução, uma de alerta mais avançado e uma de fundamento de ótica atualizado, né? Bom, essas aulas estão no YouTube e também estão na homepage da disciplina, né? Então, aqui a gente vai colocar as aulas, tá certo? Notas de aula. Bom, bibliografia, né? Aqui é onde eu coloco as listas, tá certo? Para vocês baixarem, né? Bom, nós temos a bibliografia, a parte 2 do e-book, que nós temos esse e-book online, né? Vocês vão poder ver. Tem um capítulo 12 que não aparece aqui, vai ser divulgado, vai ser disponibilizado quando chegar a época, tá certo? Ele faz parte do livro final, né? Então eu não estou mais atualizando mais esse material. Vai ser um livro mesmo tradicional, certo? Então está aqui a referência adicional, capítulo 12, né? Livro do Ramo, livro do Jackson, né? Tem o curso de Fundamentos de Ótica anterior, tá certo? Tem notas de aula lá também, né? Essas notas de aula são inspiradas nessas outras, tá certo? Que é o curso anterior. Tem aí videoaulas antigas também, né? Entre outras bibliografias, entre outras fontes, né? Tem várias fontes aqui de informação, tá certo? A gente vai tentar seguir mais ou menos o roteiro do curso, do livro que eu tenho, mas com o material adicional do Jackson, né? Basicamente, tá certo? Então, e aí estão as referências, né? Bom, o cronograma, né? Como eu falei, eventualmente eu dou videoaulas também, quando eu não posso estar dando aula, né? O problema é outro específico. Quinta-feira que vem, por exemplo, não vou poder, na outra quinta-feira também não vou poder. Então vão ser videoaulas que vão aparecer. Inclusive, nós temos um cronograma aqui, tá certo? Que já está errado, esse primeiro exame vai ser no dia 2, tá? Não vai ser no dia 29, né? Que é exatamente nesse dia que eu não posso dar aula presencial, não posso estar aqui presencialmente, tá certo? Vai ser uma videoaula às 6, né? Vem para cá. E essa aula aqui vai ser uma videoaula também que eu vou estar numa banca, tá certo? Ok, então aqui está mais ou menos o cronograma do curso como um todo, né? Todas as aulas. E, como eu falei para o pessoal de eletromagnetismo avançado, a gente vai ter uma conferência em novembro, em Lisboa, aliás, esqueci o nome da cidade, em outra cidade, em Portugal. Talvez esteja lá, então, por isso, essa parte aqui vai ser toda de videoaula, essas 3 aulas aqui finais. E vocês vão ter um tempo maior aí para poder fazer o último exame, né? O esquema de listas, como a gente está mostrando aqui, né, que tem um cronograma de entrega e devolução, tá certo? Então, eu libero uma lista hoje, vocês fazem, devolvem no dia de exame, é obrigatório fazer a lista de exercícios, tá certo? E eu libero a lista seguinte, então o exame vai ser tratado sobre o assunto que a gente tratou na lista, né? Um treinamento que vocês vão fazer, você utilizar para avaliar conhecimento. E assim por diante. Aqui está o cronograma de entrega e devolução de lista, certo? Muito bem. Eu acho que, em termos de informe, é mais ou menos isso que a gente tem que falar, né? A gente vai começar o curso de acordo com o nosso cronograma, né? Nessa parte inicial, que a gente vai falar aqui basicamente sobre... Deixa eu aumentar um pouquinho para poder ser mais bem visualizado, né? A gente vai, já a partir das equações de Maxwell, no regime geral, né, de campos dinâmicos, e já vai
Isso aqui está incompleto, né, essa nota de aula aqui, eu estou percebendo. Está faltando um pedaço aqui nesse negócio. Vou ter que achar essas notas. Só um minutinho, tá, pessoal? Deixa eu só achar umas notas de aula aqui que tenha esse material que tá faltando aqui, esse material. Eu preciso refazer essa nota de aula aqui, tá? Deixa eu só... Deixa eu ver se está aqui, tá? Rapidinho, só um minutinho. Só um minuto. Foi zoom, né? Tinha 2, talvez. Certo. Tá aqui, ó. Deixa eu ver. Tá aqui. O complemento dela está aqui nessa outra anotação, que eu vou fazer essa nota de aula que está disponível no site, está desatualizada, tá? Então vou fazer ela... É por isso que eu falei, ó, vai ser curta, não vai ser curta não, vai ser longa. Esqueci dessa parte do material que tem no cronograma, tá certo? Deixa eu só saber mais ou menos aqui uma coisa. Muito bem. Certo. Muito bem. Tá, tranquilo. A equação de Helmholtz, né? Tá bom, então a gente vai chegar até a equação de Helmholtz hoje. Então a gente vai começar com as equações de Marx no regime temporal, vai derivar o regime fasorial, o regime senoidal, e vai falar sobre o teorema de ponto complexo e a equação de Helmholtz, certo? Talvez seja conveniente eu botar essas notas aqui disponíveis, tá certo? Só, deixa eu pegar essa aula aqui da graduação, tem essa parte, tá certo? Deixa eu só... achar só esse material aqui e deixar ele pronto aqui para a gente poder se guiar por ele também. Está aqui, tá certo? Um pedaço dessa aula aqui eu vou usar aqui. Deixa aqui, está aqui essa parte que a gente vai falar até aqui, né? Deixa eu ver. Falar até aqui. Vou falar essa parte aqui. Nossa aula vai ter aquela parte de lá, mas essa parte aqui. Então é o que a gente vai fazer hoje, né? Hoje a gente vai falar sobre equação de Maxwell no regime senoidal, teorema de ponto complexo e equação de Helmholtz. Então, a gente começa aí com as equações de Maxwell no regime temporal, né? Certo? Então, as grandezas de campo, né? EB, ED, BH, tá certo? Eu vou só fazer uma recordação, né? Campo elétrico, né? Medido em volts por metro, certo? Em volts por metro, unidade. Densidade de fluxo elétrico. Essas letras arredondadas indicam campos variantes no tempo, tá certo? Vetor de deslocamento elétrico, né? Coulomb por metro quadrado. Vetor densidade de fluxo magnético, ou vetor indução magnética, unidade Tesla, Weber por metro quadrado. Que é o Tesla, né? E vetor campo magnético em unidade de ampere por metro. Para quem não fez o curso anterior, tá certo? De eletromagnetismo avançado e da graduação, essas letras arredondadas indicam campos que variam com o tempo e com as coordenadas, tá? Então, se eu escrevo algo assim, tá certo? É algo que implicitamente depende de x, que é as 3 coordenadas do tempo, né? Certo? Então, as equações de Maxwell, na sua forma final, expressam, né, o rotacional e o divergente das grandezas elétricas, o rotacional e o divergente das grandezas magnéticas, né? Rotacional de E é menos dB dt, lei de Faraday, né, diferencial. Ausência de monopolos magnéticos, né,
divergente de B igual a zero. Conexão entre grandezas elétricas, campo elétrico e sua fonte, que é a densidade de carga livre. Aqui aparece o vetor de deslocamento elétrico, densidade de fluxo elétrico. E a lei de Ampère generalizada, em que aparece rotacional de H, né? Densidade de corrente livre e densidade de corrente de deslocamento, que é o DD/dt, né? JD, certo? As relações integrais, é bom lembrar também, né? Já que a gente está começando, vamos lembrar algumas coisas, né? Essas leis são generalizadas, né? Circulação de E, né? É a taxa de variação no tempo do fluxo magnético, né? Derivada total aqui, menos ddt. Sigma é uma superfície limitada por C. Fluxo elétrico para o exterior de uma superfície fechada é a carga envolvida, livre. Isso não mudou, né, para campos dinâmicos. Esse rho é mais ou menos inclinado, é um rho diferente, tá certo? Para dizer que é grandeza variante no tempo. E você tem aí também fluxo magnético para o exterior de uma superfície fechada é zero, porque não existem cargas magnéticas. Né? Inexistência de monopolos magnéticos. E, finalmente, a lei de Ampère, né? A circulação de H num caminho fechado é a corrente que flui na área limitada por esse caminho, que é a corrente livre mais a corrente de deslocamento. E essa derivada sempre é a derivada total, né? Derivada da integral. Então, essas são as relações integrais. Junto com essas relações integrais e com as diferenciais, uma corresponde à outra, existem aquelas relações constitutivas. Tá? No caso elétrico, D e E tem uma relação entre eles no meio material, que depende da polarização do material, né? Certo? Precisamos saber a relação, como é que esse material se polariza para saber como é que D e E se relacionam. Em meio simples, isso aqui, P é proporcional a E, D é proporcional a E, tá certo? No caso de C, mas no caso AC, no caso de campo variante do tempo, isso nem sempre é verdade. D não é proporcional a E no tempo, certo? Então, rigorosamente, tirando o vácuo, eu nunca posso escrever que D é um epsilon vezes E, certo? Como a gente faz no caso estático. Né? Bom, P é a polarização, mesma unidade do vetor de deslocamento elétrico, né? E aqui você tem a relação entre B e H. Aparece a magnetização, né? E aqui, na realidade, é assim, né? Desculpe. Ambos têm a mesma unidade, né? P tem unidade de D por metro quadrado e M tem unidade de H, ampere por metro. Então, isso aqui é a magnetização, que é a polarização magnética, né? Que tem como significado a densidade de dipolos no material. Aqui também. Polarização. Né? Isso aqui é densidade de polos elétricos por unidade de volume, ou seja, densidade de polos elétricos, ou seja, momento de polo no volume dV por unidade de volume, dP, dV, e aqui é a densidade de polos magnéticos, dm, dV. Né? Tem mais uma outra, que é a relação entre J e o campo aplicado, e o campo magnético aplicado depende, tá certo? Em geral, J é uma função de E no meio arbitrário, tá certo? Né? Em meio simples, né, obedecendo a lei de Ohm,
No caso dinâmico, nunca a gente consegue fazer isso direito, tá certo? A gente separa, né, a parte de ômega com a outra parte. Então, você pode mais ou menos escrever que J é sigma E. Sigma é a condutividade elétrica, né? Meio simples, tá certo? Às vezes o meio não é tão simples assim, a gente fazer isso, né? Então, a gente vai ver que no caso dinâmico, não é bem assim. Tem que ter mais cuidado. Muito bem. Bom, isso aí no caso do valente do tempo. A gente vai agora trabalhar, a partir de agora, né, com campos harmônicos. Né? Campos harmônicos. Em que eu sei, a priori, a dependência com o tempo, né? Eu assumo que os campos oscilam no tempo, né? Geralmente a gente faz fontes coerentes, né? Numa frequência bem definida, frequência ômega. Né? Então a gente tem aí que se a grandeza f, né, de xt variar no tempo de acordo com a função seno ou cosseno, eu posso sempre escrever algo assim. Isso aqui é 1 meio. Ou escrever assim inicialmente, né? Parte real de um fasor complexo, f, reto, né? Observe a diferença aqui. Exponencial de j ômega t. Esse fasor f é um vetor complexo, certo? Cada componente é um número complexo. Né? A gente tem que começar a se habituar com isso, né? Enquanto eu estou aqui no espaço 3D real, tá certo? Em que o vetor é algo que você pode imaginar como apontando na direção em sentido no espaço dimensional, quando eu venho para um fasor complexo, isso não tem mais muito significado, certo? Né? Um vetor complexo, ele não é algo geométrico, certo? Que você possa representar geometricamente, né? Precisa de 6 componentes, né? Parte imaginária vezes 3. Só que você transforma num campo físico, você pode imaginar um vetor aponta em tal direção. Aqui é um pouco mais complicado. A gente representa, pega o vetor fasorial apontando na direção, mas isso é mais representação para poder visualizar alguma coisa. Mas, no fundo, esses campos não são coisas que a gente possa ter uma representação geométrica muito simples, tá certo? Então, é bom ver que tem uma diferença muito grande aqui nessas representações, né? O campo real mesmo é esse aqui, certo? Isso aqui é artifício, né? A gente usa, fasor, né? Então, isso aqui também pode ser escrito como 1 meio da parte real, aliás, 1 meio da parte real, 1 meio de f, né? Exponencial, né? Mais complexo conjugado, certo? Ou seja, o conjugado de f, exponencial de menos j ômega t. Observe que agora, né, quando eu faço isso, os campos que a gente vai trabalhar, certo? Só depende agora das coordenadas. A dependência temporal já está conhecida. Certo? Vamos só recapitular aqui o que é essa frequência ômega, né? Então, se você pega, por exemplo, a função cosseno de ômega t, né? Ou seno de ômega t, a cada 2π sobre ômega você tem um período, né? Então você tem aí a função, tá certo? Vamos botar a função seno, que fica mais fácil, que ela começa no zero, né? Vamos definir essas coisas direito. Então, esse aqui é o seno, tá certo? Isso aqui é um ciclo completo, né? O período do seno é quando isso aqui der uma volta, variado de 2π, né? Isso aqui é 2π sobre a frequência ômega. A frequência ômega é denominada de frequência, como isso aqui, né? É 2π, isso aqui é radiano, tá certo? Frequência angular temporal, tá? Que nós temos frequência espacial também, né? Então é bom a gente botar o nome aqui no tempo. Vou chamar de ômega frequência angular temporal. Ela é medida em ângulo, que não tem unidade, né? Mas só para lembrar que é ângulo, tá? Por unidade de tempo.
segunda menos 1, né? A gente também tem a frequência tradicional, né? A frequência temporal, não é angular. Frequência temporal. Vou chamar de F. Né? Então, ela é medida em ciclos por segundo. Né? Então, 2π quer dizer um ciclo. Certo? Então, a conexão entre frequência angular temporal e frequência temporal é 2πf, certo? Ou seja, essa frequência é medida em ciclos por segundo, que é o Hertz, né? Então, F é medida em Hertz, tá, nossa notação. O pessoal de física usa Ni, né? A gente usa F, tá certo? E ômega é frequência angular temporal. Frequência temporal é ciclos por segundo em Hertz. E a relação é que um período, né, como isso aqui é 2πf, o período é o inverso da frequência tradicional, certo? Período, né? Então, são essas coisas que a gente vai... A gente vai ter coisas semelhantes a isso no espaço físico, né, geométrico. Né? Frequência espacial, né, e período espacial, né? Comendo de onda. Né? Bom, então, introduzindo ou seja, as grandezas dessa forma, né? Nas equações de Maxwell, então, as derivadas no tempo, né? Se eu calculo a derivada de f, por exemplo, df dt, eu vou apagar aqui para ele não ficar lento, tá? E salvar aqui, porque senão ele fica lento. Tem que fazer isso agora periodicamente, porque com esse sistema novo aí, tem uma latência aqui que é adicionada, sabe? Daí eu tenho que, de vez em quando, salvar e apagar tudo que está aqui, para ele não ficar querendo desfazer. E aumentando a memória, né? Bom, então, se você tem agora df dt, né? Como é que fica, né? Fica j ômega, fica um meio, né? Porque f é a derivada de f exponencial de j ômega t, né? A derivada no tempo vai ficar j ômega f exponencial, né? Mais o conjugado. Certo? Então, as grandezas temporais, né? A derivada consiste em multiplicar o fasor por j ômega, né? Multiplica por j ômega t mais complexo conjugado. Então, como é que ficam as equações de Maxwell, né? Certo? Então, se eu uso essa notação, eu tenho lá, para o campo elétrico, né? Rotacional do campo elétrico, né? Exponencial j ômega t mais conjugado. E no segundo membro, a derivada, como eu acabei de falar, né? J ômega b, falta uma seta aqui, exponencial mais complexo conjugado. Ou seja, para satisfazer essa equação, basta satisfazer uma das partes, né? Se eu igualo rotacional disso é igual a isso, o complexo conjugado é automaticamente satisfeito. Então, nós temos uma equação no regime fasorial, uma equação de Maxwell, a primeira equação, no regime fasorial, em que é eliminado o tempo. Né? Isso aqui foi embora, certo? Então, no regime temporal, a gente tem relações mais simples, agora só derivadas parciais no espaço geométrico dos fasores, né? Então, tudo se passa como a gente fizesse essa passagem aqui, derivada no tempo, é a mesma coisa que multiplicar por j ômega e tira o tempo da história, certo? Bom, então, com isso, as equações de Maxwell ficam facilmente, é fácil de verificar, que vai dar esse resultado aqui, né? Isso aqui é rotacional de E menos ddt de B, que dá menos j ômega B, né? Rotacional de H igual a J mais ddt de D, dá j ômega D. E você agora tem essas grandezas retinhas, tá certo? Que são fasores, depende apenas, né, da coordenada espacial. Não depende do tempo mais. Tá? Então, cuidado para não colocar j ômega e botar tempo no meio da história. Não pode botar j ômega e tempo, certo? O tempo saiu já da... Você pode botar, se botar dos dois lados, né? Mas não é para colocar tempo mais. O tempo saiu Bom, relações constitutivas ficam do jeito que está, né? Certo? Agora, só grandeza retilíneas, né? Meio simples, obedecendo a lei de Ohm. Aparece aí o epsilon zero, que é a permissividade do vácuo.
né, dado aproximadamente por isso aqui, e me zero a permeabilidade do vácuo, e tem essa continha aqui que eu quero fazer para vocês, tá certo? Que é a impedância de onda do vácuo, né, que a gente vai usar esse conceito, certo? Mi zero sobre epsilon zero, raiz quadrada, né? Isso aqui, se a gente fizer a conta, vai dar 4π sobre 36π, né? Certo? Dá 4 sobre 36, que dá quanto? Aliás, 4π vezes 36π, né? 4π vezes 36π. Isso aqui vai dar raiz 4π vezes 36π ao quadrado, né? E aqui você vai ter o quê, né? 10 a menos 7 por 10 a menos 9, que dá 10 a segunda, né? Vezes 10 a segunda, né? Isso aqui vai dar quanto? 2 raiz quadrada dá 36, dá 6, né? Raiz quadrada de π2 dá π, raiz quadrada de 10 ao quadrado dá 10. Isso aqui é 120 π, certo? Então, esse parâmetro é importante, que é a impedância de onda do vácuo, a gente vai falar sobre ele, mas só para adiantar para vocês que dá esse númerozinho mágico, 120 π ohms, certo? E aproximadamente 367 ohms. A impedância de onda do vácuo aparece aí, né? A gente vai ver que ela aparece na expressão da onda plana, tá certo? Bom, além dessas coisas, né, temos também as condições de contorno, né, que a gente precisa lembrar. Elas vêm, tá certo, das equações integrais. Nós já fizemos isso, no caso, variando um tempo. Eu só vou estabelecer aqui essas coisas. A gente usa isso muito para calcular a reflexão de onda, tá certo? Né? Transmissão de onda no interface, entre outras coisas, né? Para resolver problemas governados pela equação de onda, etc. Não precisa saber essas propriedades. Então, tem meio 1 e 2, defina n como se indo de 1 para 2. Então, você tem aí grandezas nos dois lados, né? É 2, D2, né? É 1, aliás, B2 e H2. Grandezas do outro lado é 1, D1, B1, H1. Então, você tem condições de contorno que são previstas pelas relações integrais, certo? Primeiro aqui, o campo tangencial é contínuo, que pode ser escrito dessa forma. Então, veja, definindo 1 e 2, n é sempre vai de 1 para 2. Né? Delta E é a diferença dos vetores na interface, né? É 2 menos E1. Na interface apenas, tá? Então, isso aqui quer dizer que E2 e E1 tem a mesma componente inicial, certo? Porque o vetor de diferença é paralelo a n. Então, se E2 faz isso e o E1 termina numa direção ortogonal à interface, E2 menos E1 é esse vetor aqui, certo? Delta E, que é paralelo a n. Então, essa condição de contorno quer dizer que os campos têm componente tangencial contínuo, certo? Isso é uma condição de contorno. Existe uma segunda condição de contorno para o campo H, que é n vetorial H2 menos H1, é a corrente superficial, a densidade corrente superficial, ou seja, melhor colocar assim, mais simples. Isso aqui é densidade corrente superficial, né?
Bom, antes de eu prosseguir, essa corrente superficial, para campos dinâmicos, ela geralmente é só um modelamento, tá? Porque a corrente penetra no material. Ela nunca vai ser rigorosamente de superfície. Não existe a corrente superficial. Mas, às vezes, em alguns casos, a corrente penetra pouco no condutor, por exemplo. Então, é como se ela estivesse na superfície. A gente pode modelar, tá certo? Como se ela existisse. Mas, rigorosamente, a condição, como a corrente superficial rigorosamente não existe, a condição contorno verdadeira é N vetorial ΔH igual a zero, certo? Porque não tem corrente de superfície. Mas, com modelamentos, idealizações matemáticas, a gente coloca essa corrente e faz essa condição de contorno, certo? Você tem que estar ciente disso quando for analisar o problema, né? O campo se distribui no volume, tem corrente distribuída, então não tem K, certo? Se você quer assumir que o campo para numa superfície, não penetra, e a coisa está confinada numa região pequena na superfície, então você bota essa corrente, que é uma idealização, certo? Tá bom? A gente vai deixar assim, mas lembrando desse detalhe, a gente vai revisitar isso aí e vai ver, né? Bom, para o campo D, N escalar ΔD é a densidade de carga superficial, que também é outra coisa que para campos dinâmicos não vai existir, a menos que a gente modele, faça uma idealização, certo? Então a gente vai ver essas questões, né? Ou seja, a componente normal de D é descontínua se tiver uma carga de superfície. Algo que acontece muito no caso estático, mas não no caso dinâmico, certo? E, finalmente, N escalar ΔB igual a zero, né? Ou seja, a componente normal de B é contínua. Certo? Porque não existe carga magnética, né? Então, não teria nenhum... Certo? Muito bem. Bom... A gente vai precisar calcular energia e potência. Energia sempre é o produto de grandezas, né, de campo, certo? Como as grandezas variam no tempo, e como elas variam harmonicamente, né, no caso harmônico, o que é interessante a gente medir é a média temporal das coisas, certo? Então, é isso que a gente vai ver agora, né? Deixa eu só abrir aqui essa parte. Então, a gente tem grandezas, né, que são produtos, tá certo? Ou escalares, né, duas grandezas escalares que variam com o tempo. Isso aqui são grandezas variantes do tempo, né? Voltamos a variantes do tempo. Eu posso estar medindo energia magnético-elétrica que tem produto escalar de BH, D e E, tá certo? Posso estar medindo o vetor de Poynting, que tem produto vetorial de EH, né? Mas sempre eu tenho um produto de grandezas de campo. Essas grandezas variam harmonicamente no tempo. Como é que fica, então, os valores médios, certo? Ora, no regime harmônico, o valor médio de qualquer grandeza vai ser, né, por exemplo, se for um produto FG, é 1 sobre o período, integral no período do produto das grandezas, né? Se for dois vetores, o valor médio do produto escalar de dois vetores vai ser 1 sobre o período, integral no período do produto FG, né? E se for período vetorial, a mesma coisa, né? 1 sobre T, certo? Então, dado que você tem os vetores espessos, né, como fasores, né, isso aqui é uma representação quando o vetor é harmônico, né? Certo? Então, se você tem vetores FG nessa representação, vamos fazer pelo escalar, certo? Né? Vai dar 1 meio ao quadrado. Daí vai ficar F vezes G, pelo escalar, né? Exponencial dobrado aqui. Daí fica um termo cruzado aqui, em que a exponencial cancela, mais o conjugado, que é o resto aqui, certo? Basta fazer esses dois termos aqui, o resto é conjugado, né? E vamos calcular essas integrais, tá certo? Então vai dar... Isso aqui, como lembrando a vocês, né? Só depende do espaço, né? Não depende do tempo, sai da integral, certo? Então fica do lado de fora, 1 sobre T é a integral da exponencial, né? Mas esse aqui varia no tempo, né? Isso aqui não depende do tempo,
A integral de dt dá o período, que cancela com o período aqui. Mais o conjugado, né? Certo? Então, essa integral aqui dá zero, né? Integral da exponencial complexa, porque isso aqui... Essa mania agora do Adobe fazer esse negócio, ficar processando. Isso aqui, a integral da exponencial é simples, né? Exponencial j2 ômega t, num período vai dar... Isso aqui dá 4π, né? Exponencial de j 4π dá 1, menos 1 dá 0. Né? Então, o valor médio de exponencial complexa no período dá 0. Resultado, o valor médio do produto de duas grandezas, no caso escalar, vai dar 1 meio ao quadrado fg conjugado mais o conjugado, certo? Que dá a parte real de 1 meio de fg conjugado. Né? Então, essa é a receita, né? Calcular o valor médio do produto de duas grandezas é calcular a parte real de 1 meio de uma vezes o conjugado da outra. Certo? Então, pega os fasores, pega um conjugado da outra, tanto faz, podia ser f conjugado g, dá o mesmo resultado. A parte real é igual. Mas ao invés de sempre botar a primeira normal, a segunda conjugada. Né? Então, mesma coisa, se fosse produto vetorial, parte real de 1 meio de fg conjugado. Grandezas escalares, 1 meio de f, certo? Eu fiz um f escalar aqui, né? Para representar, né? Dessa forma assim. Né? Um f reto aqui, sem vetor, né? Escalar. Então, f é conjugado. Né? Então, essa é a receita, né? E com isso a gente pode agora calcular o vetor de Poynting complexo, né? Só lembrando aqui, certo? O teorema de Poynting original, né? Vamos refrescar a memória aqui. O teorema de Poynting, tá certo? Especifica que o fluxo desse vetor, ou seja, isso é manipulando as equações de Maxwell, né? Isso já foi feito antes, a gente já está partindo dessa... o fluxo desse vetor S, que eu vou já dizer quem é, né? Para o interior de uma região limitada por sigma, é igual a integral de volume de JE, J escalar no âmbito temporal, tá certo? Mais integral de volume dessa quantidade aqui, né? dV mais HdBdt, né? Certo? Esse é o teorema de Poynting complexo. Quem é S? S é o vetor de Poynting, né? Físico. Tá? Esse S aqui. Que é o E vetorial H. Ora, quando a gente mexe nas equações de Maxwell, a gente mostra essa relação integral, certo? A gente mostra essa relação integral. Isso aqui tem unidade volt por metro, né? Vezes ampere por metro, que dá o quê? Watts por metro quadrado. A densidade de potência, né? Tá? Então, essa relação mostra que o fluxo desse vetor para dentro, né? Aqui tem um menos, certo? Está muito lento isso aqui, bicho. O fluxo para dentro de uma região limitada por sigma é, em parte, utilizado para fazer movimento de cargas, que isso aqui representa, quando a gente estuda a condução elétrica, isso aqui representa, se for um meio passivo, dissipação de potência, certo? Então, em parte é usado para fazer movimento de carga, né? Transferência de energia do campo para o sistema, né? Para o meio passivo, e em parte para variar a energia a uma taxa dada por isso aqui, tá certo? Isso aqui, na verdade, é a taxa de variação
da energia eletromagnética, né, no meio limitado por sigma. Então, parte é dissipada e parte varia a energia à taxa de dWm/dt, e dWm/dt é dado por isso, porque isso já vem já, né? Isso aqui tem a ver com a energia elétrica, isso aqui tem a ver com a energia magnética, isso aqui é taxa de variação de energia elétrica no tempo, taxa de variação de energia magnética. Isso aqui é potência em watts, né? Joules por segundo, certo? Que flui, né? Então, esse é o termômetro de Point no regime temporal, né? E a gente agora precisamos calcular valores médios, tá certo? Valores médios, né? Então, o valor médio do vetor de Point, quem é, né? Se eu calcular o valor médio em ambos os membros, eu tenho o valor médio do vetor de Point, ele é a parte real, né? De 1/2, né? Aliás, parte real de S, né? Certo? É isso que a gente... O vetor de Point complexo, na realidade, né? Isso aqui, se eu calcular, né? Usando essa expressão aqui, tá certo? O valor médio de S, né? É o valor médio de E vetorial H, que é o que? A parte real de 1/2 de E vetorial H conjugado. Ou seja, a gente vai definir o vetor de Point complexo como sendo esse fasor aqui, ó. S. A parte real de S dá o valor médio da potência eletromagnética que flui para dentro do volume, né? Então, isso aqui, S, por definição, é o vetor de Point complexo dado por essa 1/2 de E vetorial H conjugado, né? E aí a gente agora vai expressar nessa equação, certo? Essas grandezas, né, como sendo aquela forma, né, J igual a 1/2 de J exponencial mais conjugado e assim por diante, né, todas as grandezas, vão fazer esses produtos todinhos, tá certo? E quando a gente faz isso tudinho, né, e faz a média temporal, deixo para vocês fazerem isso aí, tá certo? Então, chega-se a esse resultado aqui, tá certo? Ele está faltando. Vou colocar aí. Tá aqui, pronto. O resultado que se obtém é esse aqui, certo? Eu acho que tem como lista para vocês fazerem. Tem impressão. Então, o teorema de Point complexo, né, que a gente obtém fazendo essas contas, tá certo? Estabelece que o fluxo do vetor complexo S para dentro da superfície fechada é dado por 1/2, né? Da integral de volume de EJ conjugado menos J2 ômega WE menos WM. Esse é o resultado que a gente obtém, tá certo? Que são essas quantidades. WE é a integral da densidade de energia elétrica no volume. Isso é complexo, tá? Todo mundo aqui é complexo. W é minúsculo, dV. WM também, né? Integral da densidade de energia magnética no volume. E essas densidades complexas são dadas por
são as grandezas cuja parte real sempre dá o valor médio, tá? Então, a parte real dessas grandezas dá o valor médio. É 1/4 de ED conjugado, né? E WM é 1/4 de BH conjugado. Isso aqui está grande, né? Isso aqui tá... Deixa eu só corrigir aqui, pessoal, rapidinho. Isso aqui é minúsculo, tá certo? Para não confundir com o maior. Isso aqui são densidade de energia elétrica e magnética, introduzidas lá no curso de eletromag avançado e da graduação, né? WE minúscula. Densidade de energia complexa, né? E a magnética. Tem esse 1/4 porque a energia real, no caso do DC, a densidade de energia elétrica, no caso do DC, quando não varia no tempo, é 1/2, tá certo? 1/2 de ED, né? É escalar D. Para campos invariantes no tempo, né? Esse 1/2 adicional é porque é valor médio, certo? Então, isso aqui, a parte real disso dá o valor médio da densidade de energia elétrica. A parte real disso aqui dá o valor médio da densidade de energia magnética. Tá? Por isso que tem esse fator de 1/2 adicional, é valor eficaz, né? Certo? Bom, então esse é o termo de point que a gente obtém, né? E, finalmente, nós temos aí, vamos olhar aqui para a equação de Helmholtz, né? Porque, veja, a gente lá no regime variante no tempo, a gente chega na equação da onda, né? Então, no curso de eletromagnetismo avançado, a gente culmina com isso aqui, né? A gente vai ter a equação da onda, que especifica aqui o Laplaciano da grandeza física, né? Ou E ou H, tá certo? Vou chamar de F, né? Menos 1/C2, né? Para um meio sem fontes, tá certo? Meio livre de carga, livre de corrente, né? A gente chega nessa equação aqui. Seja para E ou para H, né? Chega nessa equação, que é a equação da onda, né? Então, bom, e para campos harmônicos? Qual é a equação que a gente vai obter aqui? A equação diferencial. Isso aqui é a equação diferencial de segunda ordem, né? Certo? Bom, então, numa região livre de cargas, né? Ausência de fontes, tá certo? Ou seja, densidade de carga é igual a zero, densidade de corrente, né? Igual a zero, tá certo? Isso aqui já não é regime fasorial, tá certo? Então nós temos o que aí, né? Vamos botar também que é no vácuo, certo? A gente vai introduzir meios materiais depois. Então, no vácuo, a relação é simples, né? B igual a μ0 H, permeabilidade do vácuo, né? E D igual a ε0 E. Então, as equações de Maxwell ficam, né? Rotacional de E igual a menos J ômega B, que é μ0H. Rotacional de H, J igual a zero, né? É dt, que é J ômega D, não é isso? E D é ε0E, J ômega ε0E. Além das relações, né? Divergente de D mais D ε0E vai ser divergente de E igual a zero. Divergente de B, que é a mesma coisa de divergente de μ0H, dá zero. Né? Então, nós temos essas equações mais simples, né? No vácuo, na ausência de fontes. Se eu aplicar o rotacional, ou seja, essas equações estão acopladas, eu posso obter equações
desacoplada se eu aplicar o rotacional aqui ou aqui, tá certo? Se eu aplicar o rotacional aqui, eu tenho rotacional de H que é relacionado a E, né? Então, se eu fizer rotacional do rotacional, vai me dar menos J ômega μ0, rotacional de H, que por sua vez é J ômega ε0 E. Né? Isso aqui vai dar o quê, né? Menos J com J dá mais 1, né? Então, ômega 2 μ0 ε0 E. μ0 ε0 é 1, a velocidade da luz é 1 sobre a raiz de μ0 ε0, certo? Então, isso aqui é 1 sobre C2. Isso aqui vai dar ômega 2 sobre C2 E. Além disso, isso aqui é a derivada segunda do campo, né, igual a isso aqui vezes o campo. Derivada segunda tem dimensão de 1 sobre comprimento ao quadrado, certo? Então, esse aqui tem dimensão de 1 sobre comprimento ao quadrado. Esse parâmetro a gente vai chamar de ômega sobre C, né? Número de onda. Ele vai depois interpretar, tá certo? Quando a gente for calcular a solução dessa equação. Não, mas por enquanto vamos chamar aqui de número de onda no vácuo, tá certo? Então, a unidade disso aqui é metro a menos 1, porque isso aqui dá metro a menos 2. No vácuo. Certo? Então, isso aqui deu o quê? Deu K0 ao quadrado E, né? E esse lado de cá, como é que ficou, né? Bom, isso aqui tem uma identidade vetorial de que diz que isso aqui é o gradiente do divergente de E menos o laplaciano de E. Né? Divergente de E, por sua vez, é zero. Né? Então, esse termo aqui não tem. Então, eu tenho uma equação diferencial de segunda ordem. Isto com isso, né? Que é Laplaciano de E mais K0 ao quadrado E igual a zero. Então, a equação da onda, que é uma equação no espaço-tempo, certo? Quando você faz fasor, agora tem uma equação diferencial de segunda ordem, só no espaço, que é chamada equação de Helmholtz, que governa a propagação de onda para campos harmônicos. Equação de alto valor, viu, pessoal? Laplaciano é uma réplica de E, né? Certo? Tem algumas implicações aí, né? Bom, obviamente eu falei a velocidade da luz, né? Calculando isso aqui, certo? Quanto é que dá, né? Vou calcular aqui. Quatro π vezes 10 menos 7, né? E esse aqui é 1 sobre 36 π, certo? Vezes 10 a menos 9, né? Que é a constante K lá, né? Da lei de Coulomb. Certo? Então, esse aqui π cancela, né? 4 sobre 36 dá 9, raiz quadrada dá 3, que vai para cima, vai dar 3. 10 a menos 16, raiz quadrada de 10 a menos 8. Indo para cima, 3 vezes 10 a oitava, a dimensão é metro por segundo, né? A velocidade da luz. Né? Certo? Já foi calculado no domínio do tempo, eu só estou repetindo aqui para a gente não lembrar, certo? Ok? Bom, então a gente vai parar por aqui, que é o que está programado para hoje. Né? Chegar na equação de Helmholtz e a partir daí a gente vai resolver essa equação e ver o comportamento do campo, né, no espaço livre, tá certo? A gente vai ver que a solução é uma onda plana, né? A gente vai interpretar o número de onda, né? Vamos definir parâmetros, frequência espacial e essas questões todas. Tem que conhecer bem
a expressão canônica de uma onda plana para poder ver como é que ela vai interagir com objetos, né? Como é que vai refletir, como é que vai difratar, etc. Né? Certo? Então vamos parar por aqui?